Isaías capítulo 6. Eu queria nessa noite dividir com vocês alguns trechos da Escritura Sagrada. E o tema que eu queria propor nessa noite, para que o Senhor e para que nós possamos estar nos abrindo aquilo que o Espírito Santo tem para nós, é de nós entrarmos ou entrando no novo nível de intimidade com o Senhor. Amém? Eu queria que você repetisse comigo isso. Diga assim: entrando em um novo nível de conhecimento e intimidade com Deus. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom. De fato o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ela não foi até ontem, ela não é até hoje, ela não vai ser até amanhã, mas ela é para sempre. Nós queremos te agradecer por esse momento tão especial que o Senhor nos propõe, que o Senhor nos apresenta para estarmos diante do Senhor, diante da Tua Palavra, nos expondo a ela para que o Senhor venha falar conosco. A Tua Palavra é poderosa e ela pode nos corrigir nessa noite. A Tua Palavra é poderosa e pode nos libertar nessa noite. A Tua Palavra é poderosa e pode nos levar, sim, a um nível maior de conhecimento da Tua Palavra, de entendimento daquilo que o Senhor tem para nós. E nós nos abrimos e nos expomos à Tua Palavra, Pai. Que o nosso coração, que o nosso espírito, alma e corpo estejam cativos a Ti, totalmente voltados para Ti nessa hora. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Antes, porém, queridos, de nós lermos aqui em Isaías 6, eu queria ler para vocês Apocalipse 3:20. Coloca, por favor, aí, irmão. Apocalipse, capítulo 3, verso de número 20. Está ali. Precisa acostumar. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu queria convidar você a ler comigo. Vamos ler? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Vamos para Oséias capítulo 6, verso 3. Oséias capítulo 6, verso de número 3. Daqui a pouco vai estar ali. Amém. Já está lá. Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Vamos ler juntos? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Amém, queridos? Eu queria falar algo a você nessa noite, sobre um novo nível que o Pai tem para nós. Eu queria dizer a você nessa noite que Deus quer nos levar além do que nós somos até agora. Eu não sei qual o lugar em Deus que você está. Eu sei o lugar em Deus que eu estou. Eu não sei o lugar em Deus que você está e o próximo que Deus tem para te levar. Mas há um lugar que Deus quer levar você além do que você tem vivido. Amém? A palavra de Deus nós acabamos de ler. Em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Jesus está batendo a porta do nosso coração todos os dias, buscando uma resposta nossa. Buscando uma resposta dizendo: sim, entre, quero cear com o Senhor, quero estar com o Senhor, quero crescer no meu relacionamento com o Senhor. E nós vemos ali também Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer. Eu não sei como tem sido a sua vida hoje, mas há uma palavra de Deus para nós que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Você pode virar para a pessoa que está ao seu lado e falar assim: irmão, conheça e prossiga. Nós não podemos estar estagnados. Nós temos que estar satisfeitos sim com aquilo que Deus fez na nossa vida, amém? Quantos aqui já conheceram Jesus? Amém? Glória a Deus, isso é maravilhoso, mas é apenas o início de uma vida repleta de novidades de vida. Deus tem algo a mais para mim e para você. Amém? Vamos lá para Isaías 6 agora. Isaías capítulo 6, verso 1. Eu vou ler aqui na versão, na NVI. Talvez vai estar um pouquinho diferente da sua tradução, ou do que vai ser colocado ali, mas
Eu entendo e vejo muito clara essa tradução e gosto muito dela. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som da sua voz, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei. Diga comigo: viram o Rei. Aleluia, o Senhor dos exércitos. Então o serafim voou até mim, trazendo uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa, algumas traduções dizem, a sua iniquidade será removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi o Senhor me dizer: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, esse texto de Isaías 6, para mim, é um dos textos mais maravilhosos da palavra de Deus, para mim. Ele demonstra um encontro de Deus, encontro do profeta Isaías com a presença manifesta de Deus, com a presença manifestada de Deus naquele lugar. Uma coisa é nós temos um encontro com a presença de Deus nesse lugar, porque nós sabemos que Ele está aqui pela fé. Amém? Deus está aqui ou não está? Por que você crê? Porque está escrito que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no torno do nome dEle, voltado para Ele, Ele vai estar. Uma coisa é essa presença de Deus está aqui conosco, que Ele de fato está. Outra coisa, queridos, e é isso que me deixa apaixonado, é nós temos a possibilidade de termos o acesso a essa presença manifesta de Deus. Esta presença de nós contemplarmos Deus de uma maneira além, muito mais pessoal do que a de quando nós sabemos que Ele está presente. Moisés viu isso na sarça ardente. Foi ou não foi? Ele viu a glória de Deus sendo manifesta e aquilo mudou a vida daquele homem. Isaías viu isso, o trono de Deus exaltado. E outros homens da Bíblia viram a glória de Deus de uma maneira manifestada, de uma maneira presente, real, de uma maneira que jamais homem algum fica igual depois daquela experiência. Eu queria nessa noite aguçar você, e que o Espírito Santo aguce você, dizendo a você: há algo além do que temos vivido. Há um campo muito grande para nós andarmos no conhecimento da vontade de Deus e da presença manifesta de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu acho maravilhoso estarmos aqui e saber que Deus está. Mas irmãos, eu quero viver isso. Eu quero ter esse tipo de experiência. Por que, Ronaldo? Você vai ficar atrás das experiências? Não, porque eu quero conhecer o meu Deus de uma maneira mais profunda. Esse mundo em que nós vivemos nos apresenta milhares de coisas para nós conhecermos. E muitas vezes nós dedicamos tempo, anos da nossa vida, tempo da nossa vida, buscando um conhecimento desse mundo. Um conhecimento que, como o Heraldo disse, né? Agora há pouco, você falou por você, né, pastor? Né? Daqui a pouco nós vamos estar passando dessa para uma melhor. Vamos esperar um pouquinho mais, né? Mas todos nós, se Jesus não voltar antes e nós não subirmos no arrebatamento, amém, irmãos? Amém? Nós vamos passar sim, como o pastor Heraldo disse. Mas sabe, queridos, antes disso eu quero viver algo além aqui. Eu quero provar de algo além aqui. É muito bom o que Deus tem feito, mas há mais. Há mais. Que o Senhor nessa noite desperte o nosso coração nesse sentido. Nós precisamos inverter algumas coisas. Precisamos inverter no sentido de buscar mais aquilo que é eterno. Mais aquilo que é para sempre. As experiências com o Senhor que nos levarão a níveis muito maiores do que temos vivido. Você está satisfeito com aquilo que você tem vivido hoje? Quantos estão satisfeitos? Para mim pode parar, Ronaldo, está resolvido, vou para o céu, aceitei Jesus, para mim, tudo beleza. Eu respeito, querido, mas eu quero dizer, mesmo a você que pense assim talvez, há algo além.
há algo depois disso que você está vivendo hoje. Amém? Vamos lá, Isaías 6. Nós lemos um texto fantástico, como falamos aqui. Isaías se deparou com uma experiência maravilhosa. Eu queria falar um pouquinho dela aqui. A primeira coisa que chama a nossa atenção no texto de Isaías 6:1 é que a Bíblia diz que Isaías viu a Deus quando o rei Uzias morreu. Amém? Eu queria que você guardasse isso. Diga assim: Isaías viu a Deus quando o rei Uzias morreu. Ele viu a Deus de uma maneira formidável, querido. Nós sabemos que Deus é o rei de todo o universo, sim ou não? Nós sabemos que Ele é o rei da glória. Hoje à noite cantamos aqui, Rei da glória, maravilhoso, não foi isso? Nós sabemos. Uma coisa sabemos, outra coisa é nós vermos a sua glória. Isaías teve um encontro com uma presença manifesta do rei da glória. Isaías viu o rei da glória assentado num alto e sublime trono. Ele viu um rei assentado. Que rei era esse? Não era rei algum desse mundo. Era o rei do universo. Ele viu esse rei assentado, viu anjos batendo as asas e cantando, como nós cantamos hoje à noite aqui. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então a primeira expectativa que isso deve causar em nós, ou o primeiro ponto a nós destacarmos, é que Isaías viu um rei. Diga, Isaías viu o rei. Primeira coisa é essa. Segunda coisa é, os anjos, os serafins que estavam ali cantavam santo, santo, santo. Nós sabemos que Deus é santo, sim ou não? Você sabe que Deus é santo, não sabe? Por que você sabe? Porque a Bíblia diz, e você pela fé sabe e crê nisso. Uma coisa nós sabemos assim, outra coisa é temos um tete-a-tete direto com essa santidade. A manifestação da santidade de Deus. A manifestação de tudo aquilo que Deus é com respeito à sua santidade. Isso está disponível a nós. Nós cantamos hoje à noite aqui, eu achei fantástico, viu, Leandro? O Espírito Santo te conduziu na escolha das canções. Nós cantamos, eu sei que na sala do trono está, eu quero pelo novo e vivo caminho. Na sala do trono está esse Deus que é santo. E se nós entrarmos na sala do trono de uma maneira pessoal, não apenas imaginando a sala do trono, mas vivenciando a sala do trono, tendo contato com essa santidade de Deus manifestada a Isaías, nunca mais a nossa vida será a mesma. Nunca mais a minha e a sua vida será a mesma. Então, Isaías teve um contato direto com a santidade de Deus. Terceira coisa que nós vemos nesse texto de Isaías 6, que Isaías teve como experiência, e eu vou ser repetitivo, mas vou frisar para você. Acabei de dizer que existe a presença de Deus. Ele está aqui, porque Ele disse que estaria. Outra coisa, existe a presença manifesta de Deus. Aquela presença que quando Deus vem, homem algum na terra consegue ficar de pé diante dele. Aquela presença que quando Ele vem ao lugar, todos que estão no lugar, que conhecem ou não conhecem o Evangelho, sabem que Ele está ali. E a presença dele traz tudo aquilo que ele é. A sua glória, a sua bondade, o seu poder, a sua santidade, a sua vida, a sua paz. Esta é a presença que nós temos acesso se quisermos. Essa é a presença que nós podemos provar todos os dias, não só aqui, mas todos os dias, se nós quisermos. Fala para o seu irmão, você quer, irmão? Aí você fala assim, vai custar. Continua querendo, irmão. A quarta coisa, querido, que eu chamo a atenção para você aqui. A Bíblia diz que aquela casa, aquele templo, e quando a Bíblia fala de templo, ela fala de alguma coisa. Não fala? Sabe do que ela fala? De nós. Eu e você, que nascemos de novo, somos o quê? Templo de quem? Do Espírito Santo. A Bíblia diz ali, em Isaías 6, nesses versos que lemos, que a casa se encheu de fumaça. Se você for pesquisar na Bíblia o que significa fumaça, e sempre quando havia uma manifestação da glória de Deus em algum lugar, nós vemos fumaça e vemos a nuvem. Foi assim quando Jesus chamou os 3 discípulos lá para o Monte da Transfiguração. A Bíblia diz que uma nuvem veio, e aí apareceu Elias, quem mais? Moisés
Jesus estava lá com os discípulos, né? Os três, Pedro, Tiago e João. Veio uma nuvem. Quando nós lemos no templo de Salomão que se encheu da glória de Deus, lá estava fumaça. Quando o sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer o sacrifício no lugar do povo, o que ele levava? Um incensário para haver fumaça. Quando a Bíblia fala de fumaça, ela está falando de adoração, ela está falando de oração, ela está falando de um ambiente onde a glória de Deus é manifestada. Mas tem um detalhe a mais aqui. A Bíblia diz que enquanto os serafins cantavam, ou declaravam santo, 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 os pilares do templo foram abalados. Vamos ler comigo aí, vamos achar aqui, quer ver? O verso de número 3. Verso de número 3 diz assim: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Olha o 4. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava. A minha tradução aqui, da NVI, diz que os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Quando nós temos um encontro com a presença manifesta de Deus, as bases da nossa vida, firmadas em coisas deste mundo, na religiosidade desse mundo, nas coisas que muitas vezes entram na nossa vida sem a gente perceber, elas são abaladas. Queridos, eu e você temos coisas aqui dentro que precisam ser abaladas. Sim ou não? Tem alguém aqui que não tem nada? Para mim, estou aguardando o arrebatamento. Não estou nem levantando a mão, que se eu levantar a mão, eu já sou puxado. Tem alguém aqui assim? Não tem. Todos nós, existem coisas dentro de nós que precisam ser abaladas. E quando nós nos deparamos com essa presença manifesta de Deus, essas estruturas são abaladas em nós. Agora eu pergunto a você, que coisa maravilhosa nós entendermos que há algo além para nós, há um lugar além do que nós estamos vivendo, há um lugar onde nós vamos poder ver a Deus como Rei de fato, em experiências com Ele, com a sua santidade, com a sua glória, com a sua presença manifesta, onde a nossa estrutura errada, aquilo que precisa ser morto em nós, vai ser abalado, a nossa religiosidade vai ser abalada, e vai a quinta coisa aqui. A Bíblia diz que Isaías, quando se deparou com isso, ele disse: ai de mim, porque vou perecendo. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus lábios também são impuros, e os meus olhos viram o Rei. Se você ler Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 6, você vai ver um Isaías apontando o dedo para o povo. Você, e Deus vai fazer isso e aquilo, e você está errado, e você. No verso 6, sabe o que acontece? Ele reconhece que ele está no mesmo nível do povo. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que isso diz a nós? A presença manifesta de Deus, essa presença, esse lugar além que Deus tem para nós, vai nos levar a reconhecer de fato quem somos. O arrependimento é o caminho para uma vida de santidade. Sem arrependimento, nós nunca vamos reconhecer os nossos erros. E a maneira de nós reconhecermos os nossos erros, reconhecemos que nós precisamos ser mais santos, de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, é quando nós temos acesso a esse lugar, além do que temos vivido. Você pode falar para a pessoa que está ao seu lado: você precisa ir além? Sexta e última coisa que eu quero frisar aqui. A Bíblia diz que quando ele reconheceu o seu pecado, o que aconteceu? Um anjo pegou uma tenaz na mão e foi lá e tocou os lábios de Isaías e disse: a sua iniquidade foi retirada e o seu pecado perdoado. O ambiente, esse ambiente que nós temos à nossa disposição, se nós quisermos, se nós investirmos nisso, né? Essa palavra investirmos é uma palavra da moda hoje. Nós somos convidados a investir muita coisa hoje. Mas eu quero dizer a você: invista na sua vida eterna. Invista naquilo que é eterno. Irmãos, pensa comigo, não é muita tolice nós vivemos investindo nas coisas que vão ficar aqui? É ou não é? A Bíblia diz que Jesus lá em São João 17 diz: a vida eterna é essa. Qual? Que conheçamos a Deus como Pai e a Jesus. A vida eterna, irmãos, é conhecer a Deus.
Nós precisamos investir tempo nisso. E quando nós investimos tempo nisso, nos colocamos nessa posição de busca, sabendo que Deus tem algo além para nós, aquilo que é impuro em nós, e nós vamos reconhecer diante do Senhor, porque nós estamos diante de uma presença manifesta dEle, sabendo que Ele é santo, e eu preciso dEle. Ele vai nos tocar e vai nos limpar. Ele vai nos tocar e vai retirar de nós o que for. O que é que prende você? Qual é a sua dificuldade? Aquilo que muitas vezes você fala, eu não consigo me libertar, sair disso, eu não consigo viver essa liberdade que a Bíblia diz, eu não consigo viver na minha vida. Existe um toque purificador, libertador de Deus para você e para mim. Mas nós precisamos estar nesse lugar do toque. Esse lugar do toque não é nenhum outro lugar a não ser a presença de Deus. Você tem corrido nesses dias atrás do quê? Da presença de Deus ou de qualquer outra coisa? Davi disse, eu prefiro estar um dia do que 1000 em outro qualquer lugar. Um dia na presença do Senhor do que 1000 em outros. E você? Eu estou com o teu irmão e falo, é você mesmo que está falando. E você? Qual é a sua preferência? Qual é o seu anseio, a sua busca? Você está correndo atrás do quê? Eu vim nessa noite aqui dizer para você, há algo além. Há algo além. Queridos, quando nós vemos Isaías 6, nós vemos um pacote de um monte de coisa maravilhosa. É impossível, nós que nascemos de novo, lermos aqui e falarmos, eu quero isso também, Senhor. Eu quero ver a tua glória, eu quero ser tocado com esse toque santificador, eu quero ser tocado e ver a tua presença manifesta, eu quero, Senhor, ter os meus lábios purificados. É impossível lermos aqui, nós que nascemos de novo, e não pedirmos, Senhor, eu quero também que as estruturas erradas em mim sejam destruídas. Eu quero viver uma vida diferente. Se alguém aqui não tiver essa motivação, sonde o seu coração, irmão, alguma coisa está fora do lugar. Sabe por quê? Porque nós, que nascemos de novo, você nasceu um dia, né? Cada um tem uma idade aqui. Você ficou do mesmo tamanho desde quando você nasceu? Não. Por quê? Porque você é saudável. Aquilo que é saudável sempre cresce. Se você não está crescendo em alguma área, alguma coisa você precisa ver. Porque o que é saudável cresce. E Deus quer que nós cresçamos. Na quinta-feira aqui passada, a gente estava ministrando um assunto aqui, e eu brinquei com os irmãos. O Evangelho não espera que nós sempre ficamos como bebês gospels. Tem muito bebê gospel na igreja. Dependentes do outro. Mas o outro. Você e eu precisamos crescer. Deus quer que nós cresçamos. Cresçamos. Como, Ronaldo, eu vou crescer? Se expondo a esse tipo de relacionamento com o Senhor. Nós somos convidados hoje a se expor diante de tanta coisa, né? Televisão, internet e tanta coisa que se coloca diante de nós para impedir o nosso crescimento. Mas Deus espera de nós um posicionamento. Daqui a pouco nós vamos chegar em um ponto muito interessante. Lá em Romanos 15:4, você não precisa abrir, lá está escrito assim, que tudo o que a palavra de Deus diz foi escrita para o nosso ensino e crescimento. Então, querido, tudo que está aqui é para o seu crescimento, é para o seu ensino. Então, uma das maneiras de crescermos é nós mergulharmos na palavra de Deus. Agora, há algo muito interessante em Isaías 6, que eu queria frisar com você aqui. O início do versículo 1 diz assim, no ano da morte do rei Uzias. Põe para mim lá, por favor, irmão. Isaías 6, verso 1. Eu queria ler só esse pedacinho com você, que você repetisse bem forte comigo. Diz assim, no ano da morte do rei Uzias. Queridos, a Bíblia não tem um ponto, uma vírgula, um espaço por acaso. O rei Uzias, quando ele morreu, ele não era mais rei. Depois nós vamos chegar ali já. Sempre quando a Bíblia fala sobre esse tipo de situação, indicando uma cronologia do tempo, não era para indicar Uzias, porque nessa época em que Isaías entrou no templo, Uzias não era mais rei, ele já tinha morrido. Era Jotão que era o rei. Ronaldo, por que você está falando isso? Porque a Bíblia frisa a morte de Uzias por um fato muito interessante para nós. E é aí que eu queria falar com você.
algo muito interessante na morte do rei Uzias. Quem foi o rei Uzias? Nós precisamos entender quem foi esse homem que a Bíblia diz que no ano da morte dele, algo aconteceu. Então nós vamos lá para 2 Crônicas 26. Por favor, querido, põe aí para mim, quem quiser abrir, 2 Crônicas 26. Nós vamos ler um pouco sobre Uzias. Vamos ver quem é esse homem. Porque Isaías teve uma visão esplêndida, um contato direto com a presença manifesta de Deus, quando? No ano da morte do rei Uzias. Por que a Bíblia diz isso? Não podia falar no ano em que Jotão estava reinando? Em algum ano, em determinado momento. Por que a Bíblia frisa? No ano da morte do rei Uzias. Vamos ver. 2 Crônicas 26, a partir do verso 3, diz assim: Uzias tinha 16 anos, quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Verso 4. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, o seu pai. 5. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias. Lê comigo isso. Propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez. Olha só, nos dias em que buscou ao Senhor, pode deixar, Deus o fez prosperar. Pode voltar aos 6, querido. Aleluia. Deus o ajudou contra os filisteus, e contra os arábios, e contra os que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. Versos 8. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Uzias, pode ir para o 9. Uzias se tornou extremamente forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Verso 10. Também edificou torres no deserto, e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Verso 11. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maacéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. Verso 12. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, eram de 2.600. 13. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 370.500 homens, irmãos. Olha quanta gente. 307, amém, obrigado, pastor. 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Verso 14. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, até as fundas para tirar pedras. 15. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinados para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Verso 16. Mas havendo-se fortificado, vamos ler isso aqui? Mas havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo para queimar incenso no altar. Queridos, vamos falar um pouco desse homem. Esse homem foi alguém que tirou Israel de uma situação totalmente debilitada. Ele tirou Israel de uma situação totalmente de destruição. Um pouco para trás, se você ler em 2 Crônicas, você vai ver que Israel estava destruído. Quando ele assumiu, a Bíblia diz, nós lemos ali, que ele foi instruído a temer o Senhor pelo profeta Zacarias. Desde criança, e o pastor Heraldo orou aqui agora, isso é muito importante, desde criança, os pais precisam ter essa função do Zacarias. Alguém que instruiu o rei Uzias a agradar a Deus, a temer a Deus, e ele temeu. E a Bíblia diz que ele fez grandes coisas, na área da agricultura, na economia, um grande exército. Ele foi um herói nacional. Uzias se tornou uma pessoa, uma referência. Se nós olharmos para a Bíblia, talvez só Davi foi maior do que Uzias, com respeito às guerras. Ele foi um homem muito vitorioso. Lá em Isaías capítulo 1, nós vemos que Isaías profetizou em 4 reinados. E o primeiro que ele profetizou foi o reinado de Uzias. Só que ele profetizou no reinado de Uzias quando Uzias já estava envelhecendo. Ele se tornou profeta no momento que Uzias já estava
né? Quase partindo dessa para outra. Mas ele ainda pegou essa fase. Queridos, Isaías era um jovem naquela época. E os jovens, como eu sou, são facilmente impressionados por algumas coisas. A geração de Isaías viu um homem que pegou uma nação lá embaixo destruída e tornou uma nação forte, temida pelas aquelas que estavam ao redor. Ele foi uma pessoa que essa geração olhava e falava: esse rei é o cara. Esses dias atrás morreu aquele presidente da Venezuela, né, o Chaves, né? Esses tempos atrás, o ano passado, atrasado? Foi, né? Vocês viram como que ficou o povo venezuelano? A idolatria que havia para aquele homem? Quantos viram aqui na TV alguma coisa? Pessoas choraram, né? A gente não entende bem, né, na verdade, né, o porquê tudo aquilo, né? Mas você entra nessa questão. Lá na Coreia do Norte também, quando faleceu aquele homem, está certo que muita gente fala que aquele foi armado, mas havia uma idolatria das pessoas da nação por aquele homem. Quando Uzias morreu, queridos, a Bíblia não relata, mas eu creio que a morte dele foi muito chorada. Por quê? O homem que levantou a nossa nação morreu. O homem que transformou a nossa nação, tirou do pó e transformou uma nação forte. Os nossos inimigos ao redor sabem que aqui existe um exército poderoso e eles não vão nos atacar. E agora esse homem morreu. A Bíblia diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. O coração de Isaías, querido, com certeza, estava voltado para um rei que não era o rei da glória, que não era o rei dos reis. Quando a Bíblia toca nesse ponto, no ano da morte do rei Uzias, ela está tocando num ponto de substituição. Até aquele momento, o rei de Isaías não era o rei da glória, ou a glória de Deus era dividida com Uzias. Por quê? Porque Uzias era o homem da nação. Ele era o herói da nação, o herói de guerra, aquele que recuperou tudo, aquele a qual nós estamos vivendo tudo isso por causa dele. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória. A Bíblia frisa: no ano da morte do rei Uzias, os meus olhos viram o rei. Algo muito interessante no verso 16. Põe o verso 16, por favor, para mim. Isaías 6:16. Desculpa, 2 Crônicas 26:16, né? Pode colocar, querido. Isso. Mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração. E ele abandonou o Senhor, porque ele foi para a ruína, diz ali, o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor. Ronaldo, por que você está falando isso? A pessoa de Isaías para nós, irmãos, reflete algo muito interessante que nós vivemos hoje na nossa geração. Eu sei que aqui ninguém vive isso, tá? Só estou falando, se alguém encontrar alguém assim, você pode falar sobre isso para ele. Mas uma geração interesseira. E Uzias buscou a Deus enquanto ele pôde alcançar algo. Quando ele alcançou, o que aconteceu? Estou fora. Está escrito ali. Mas havendo já fortificado, exaltou o seu coração para a sua própria ruína. Ele abandonou a busca pelo Senhor. A busca de Uzias foi até um ponto. Qual? Consegui o que eu queria. Agora que eu me tornei forte, sou conhecido, acabei com todas as guerras, todo mundo está subjugado ao meu redor, não preciso mais de Deus. Então, queridos, a figura de Uzias, e eu queria chamar a atenção de vocês hoje aqui, é que nós somos tentados todos os dias a viver essa realidade. E eu vou um pouquinho mais longe. Vou falar de mim em primeiro lugar, mas vou estender para você. E não adianta você falar assim: vira essa boca para lá, Ronaldo. Eu até viro e falo desse lado, mas eu vou falar. Todos nós temos um Uzias dentro de nós. Todos nós temos características de Uzias dentro de nós. Misericórdia. Para um pouquinho e pensa, irmão. Quando você passa uma dificuldade, o que você faz? Agora eu vou buscar assim, vou orar de madrugada, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou jejuar, Aí você consegue. Você continua fazendo? A sua busca continua mesmo? Continua? Ou ela para? Ficou alguém doente em casa. Senhora, que eu preciso orar. Pega a Bíblia, chama o pastor, liga. Heraldo, me socorre. Pastor José, Alessandro, me socorre. Resolveu o problema. O que acontece? Você continua. Além disso, né? A gente para. Sabe o que é isso? Uzias. Até que eu vou buscar o Senhor. Quando eu conseguir, está tudo resolvido.
Ah, mano, mas eu não penso assim. Realmente, irmãos, às vezes a gente não pensa mesmo para fazer. Mas está dentro de nós essa motivação errada. Eu e você precisamos buscar a Deus não por aquilo que Ele faz por nós, mas por aquilo que Ele é, ou deve ser para nós. Deus tem que ser para nós a fonte da nossa vida, não a fonte de resolver os nossos problemas. Fala para o seu irmão, agora pegou você mesmo, percebi que é com você a coisa. Irmãos, essa busca interesseira de Uzias, muitas vezes está dentro de nós. E não adianta você falar, então você depois do culto você me procura, eu quero que você ore por mim. Porque dentro de mim existem lugares de interesse. Dentro de mim existem lugares, eu vou buscar o Senhor, mas eu vou ter aquela vantagem. Nós precisamos buscar a Deus não para ter vantagem nenhuma, buscar a Ele porque nós precisamos dEle para viver. Ele é a nossa fonte de vida. Se nós não buscarmos a Ele, nós não temos vida. Não é para resolver os nossos problemas. Ronaldo, quer dizer que eu não preciso? Você deve buscar o Senhor quando você tem problema. Mas você tem que buscar Ele muito mais quando você não tem. Para mostrar a Ele que o foco da sua vida não é Ele ser o seu resolvedor de problemas, mas Ele ser a fonte da sua vida. Uzias, ele buscou o Senhor, ele foi instruído por Zacarias, mas quando ele estava grandão, tudo certo, tudo resolvido, o que ele fez? Não preciso mais, já conquistei o que eu queria. Isaías tinha esse homem como referência, o herói da nação. Queridos, você lembra da geração, eu quero falar um pouco da geração de Eli e geração de Davi dentro desse ponto. A geração de Eli foi uma geração que perdeu a arca. Não sei quantos de vocês já leram isso. Era uma geração, os filhos de Eli, a Bíblia diz que eles roubavam o templo, eles adulteravam no templo, eles tinham relação sexual com as pessoas no templo, era uma bagunça. E aí, em um determinado momento, eles foram para a guerra. Levantou-se o inimigo e eles foram guerrear. Sabe o que aconteceu? Perderam a guerra. Perdemos a guerra. Perdemos. Sabe o que eles fizeram? Vamos trazer a arca. Quero ver eles ganhar da gente. Vamos pegar a arca, traz a arca para cá. A arca simbolizava a presença de Deus no meio deles, amém? Lá em Êxodo 25 foi feita a arca, segundo as medidas que Deus deu. E a Bíblia diz que Deus falou assim, Moisés, constrói porque eu falarei com você ali. A arca simbolizava a presença de Deus no meio daquele povo. Então, eles perderam a guerra e foram lá e falaram, traz a arca. Para quê? Para a gente ganhar a guerra. Sabe o que significa isso? O que muitas vezes fazemos. Traz a arca. Para quê? Para resolvermos aquele problema. Traz a arca. Para quê? Para a gente ter vitória naquela área. Traz a arca. Para quê? Sabe o que aconteceu? Perderam a arca. A Bíblia diz que os filisteus roubaram a arca. Aqueles que vivem buscando a Deus por aquilo que Ele faz, perde aquilo que Ele é. Vamos repetir isso? Aqueles que buscam a Deus por aquilo que Ele faz, acaba perdendo aquilo que Ele é. Mas tem outro lado, aqueles que buscam a Deus por aquilo que Ele é, inevitavelmente vão ser tocados por aquilo que Ele faz. Nós precisamos buscar a Deus por aquilo que Ele é. Davi, a geração de Davi foi assim. Quando Davi assumiu o reinado, o que aconteceu? A primeira coisa que ele fez, traga a arca. Para quê, Davi? Para você vencer a guerra? Não. A Bíblia diz que ele fez uma tendinha, colocou a arca lá, estabeleceu turnos. Foi a primeira vez na Bíblia que apareceu o ministério de música, de louvor. Porque a Bíblia diz que havia turnos ininterruptos. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus gosta de música, sabia? Deus gosta de ouvir você cantar, sabia? Você sabia disso? Deus gosta quando você fica de pé e canta para Ele com o seu coração ardendo por Ele. Deus ama ouvir a sua voz. Deus ama ouvir a sua mão, ver a sua mão levantada, ouvir o seu aplauso. Por que Davi colocou 24 horas ininterruptas, turnos e mais turnos e mais turnos e mais turnos? Para quê, Ronaldo? Para pedir coisa para Deus? Não! A Bíblia diz que eles estavam ali ministrando, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Davi, queridos, foi o único momento na Bíblia, no Velho Testamento, que toda a terra prometida foi conquistada. Você sabia disso? Davi, quando Salomão assumiu, a Bíblia diz que Salomão olhou, não tinha nada para conquistar ao redor, porque tudo estava conquistado. Por quê? Davi foi um homem que priorizou Deus e não o que ele faz. Davi queria Deus e não o que ele faz. Em determinado momento, quando ele trouxe a arca, dançando, né?
Talvez se dançasse aqui no meio da gente, talvez alguns de nós olharíamos e falaríamos, para que tudo isso? Foi mais ou menos o que Mical fez. Davi, a Bíblia diz que ele estava fora de si. E Mical falou, o que é isso que você está fazendo? Dançando aí, parece um vadio, me perdoa a expressão, mas foi isso que ela quis dizer. Parece alguém que não se dá o respeito. Você é um rei, você não pode fazer isso. Sabe o que Davi falou? Você está ficando louca. Rei é ele. Ele é rei. Ele é rei. E olha, eu não vou ficar nisso, eu vou além disso. Eu vou dançar mais para ele, eu vou cantar mais para ele, eu vou adorar mais ele. Por quê, irmãos? Porque Deus era o foco de Davi. A presença de Deus era o foco de Davi, não era aquilo que Deus podia fazer. Em consequência disso, Davi foi o maior conquistador de Israel. O foco de Davi era Deus. O foco dos filhos de Eli era o quê? Traz a arca para resolver o problema. Chega, irmãos, de eu e você buscarmos a Deus por aquilo que Ele faz. Os que são pais e mães aqui, levante as mãos assim. Você gosta quando o seu filho, quando é pequeno tudo bem, tá, irmão? Tira a parte de, vamos fazer os dois pontos. O seu filho pequenininho, vem no seu colo, né? Fala pro pai ou pra mãe, mãe, como a senhora está linda hoje, a senhora é a melhor mãe do mundo. Pai, o senhor é maravilhoso e tal, e, né? Vai deixando a gente cheio, depois fala, dá R$5 para mim. A gente geralmente dá porque a gente é bobo, né? Porque a gente fica todo melado, e dá, outro quer 10, toma. Nosso ego ficou grande. Agora, irmãos, você que tem um filho adolescente, ou jovem, ele chega no seu colo, senta e fala, ai, pai, o senhor é demais, o senhor é fantástico, o senhor é maravilhoso, e tal. Depois fala assim, pai, me dá R$50. Como você vai se sentir? Como você vai se sentir? Usado, não é? Não é, irmão? É ou não é? Ele criou toda aquela situação, filho de 18 anos, tá? Falou que você é a pessoa mais maravilhosa do mundo, e depois você, me dá isso. O que quer dizer isso? Está me usando. Muitas vezes fazemos isso com Deus. Quando nós deixamos de buscar a Deus por aquilo que Ele é, e buscamos a Ele por aquilo que Ele pode fazer, nós estamos fazendo isso. Senhor, eu vou te buscar aqui, eu sei que o Senhor pode resolver o meu problema. E depois Deus resolve. Tá bom, Deus, obrigado. Lembra de Moisés? A Bíblia diz que Moisés, num determinado momento, estava com o povo. E a Bíblia diz que Deus olhou e falou assim, Moisés, eu não vou mais com vocês. Porque se eu for com vocês, eu vou acabar com esse povo. Esse povo é de dura serviço. Esse povo não me teme, Moisés. Vou fazer uma coisa. Olha a proposta, irmãos. Coloca lá no lugar de Moisés. Dá uma viajada e vai lá no lugar de Moisés. Deus falou assim, Moisés, o negócio é o seguinte. Vamos assinar um contrato aqui. Eu não vou, mas eu vou enviar um anjo. O anjo ele vai levar vocês para a terra prometida. Ele vai resolver todos os seus problemas. O inimigo vai vir, esse anjo vai resolver. O anjo vai no meu lugar. Beleza? Agora, abre um parênteses aqui e eu pergunto para você e para mim. Se essa proposta fosse feita para mim e para você, o que você faria? Olha só a proposta. Deus fala assim, Ronaldo, todos os seus problemas estão resolvidos. Eu vou preparar um anjo especial, querubim ungido, vai na sua frente, todos os seus problemas. Se tiver um problema, ele vai resolver. Só que eu não vou. O que eu faria? O que você faria? Qual seria a sua postura? Alguns, não aqui, eu sei, fala para o teu irmão, eu sei que aqui, você não, irmão, fala, aqui não tem ninguém assim. Amém, irmão? Você tem que falar amém, pegar isso aí. Né? Não tem ninguém aqui, né, assim. Mas talvez alguém aí fora falaria, beleza, tá tudo certo. Meus problemas resolvidos. Vou entrar na terra prometida, vou conquistar tudo que eu quero, vou ter a minha faculdade, a minha casa, vou ter a saúde dos meus filhos, vou ter tudo que a terra me oferece de bem, mas não vou ter a tua presença, não tem problema, está tudo resolvido. Ali na frente a gente se encontra, Deus. Sabe o que Moisés fez? Não me faça sair desse lugar, se a tua presença não for comigo. Moisés já tinha visto o milagre, irmãos. Ele viu cair pão do céu, ele viu o mar abrir. Lembra do mar aí que você já viu? Ele viu abrir aquilo. Moisés viu codornizes cair do céu, viu a água sair da rocha. Mas ele disse, Senhor, eu não quero nada disso se o Senhor não for comigo. O Senhor é mais importante do que qualquer coisa que o Senhor possa fazer. A minha busca é pelo Senhor, não por aquilo que o Senhor faça. Se o Senhor fizer, amém. Se o Senhor não fizer também, amém. Eu amo o Senhor. O Senhor é o meu tesouro. A Bíblia diz, aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Onde está o teu coração hoje? Quem é o seu tesouro? O que é o seu tesouro? Tem até uma musiquinha que eu já cantei bastante, mas não canto mais, né? Já segurou, né?
Irmãos, Jacó, fantástica a história de Jacó, mas olha a diferença de Jacó para Moisés. A Bíblia diz que Jacó brigou a noite inteira com o anjo, né? E o que ele falou? Vou ficar aqui, vou te agarrar, e enquanto você não me abençoar, você não sai daqui. Mas depois você me abençoar, os jovens falariam, vaza. Jacó fez isso, irmãos. Ele não quis a presença, ele quis a bênção. O nome mudado. Ronaldo, isso é maravilhoso. Claro que é. Claro que é. Mas há algo além das bênçãos. Há algo além do que aquilo que você pode provar de bênção na sua vida, que é maravilhoso. Há algo além. Sabe o que é esse algo além? Deus. A presença dEle. A presença manifesta dEle na minha e na sua vida. A Bíblia diz que depois que Isaías teve esse encontro com Deus, a quem enviarei? Eles, envia-me a mim. Né? Muitos dizem que o ministério de Isaías começou ali. Não começou não, irmão. O ministério de Isaías começou lá atrás. A Bíblia diz lá desde o capítulo 1, ele está vivendo o ministério dele. Mas ali foi não sei falar em inglês, upgrade, start, upgrade é isso? A Dani não está aqui para me ajudar hoje. Mas ele teve um degrau a mais. É como se ele tivesse ido além do que ele já tinha vivido até ali. E você pode reparar que de fato foi, porque a partir dali ele começou a profetizar, sabe o quê? Jesus. Foi ele que declarou no capítulo 9: um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Foi Isaías que viu isso, muitos anos, muitos séculos atrás, antes de Jesus vir ao mundo. Por que, Ronaldo, ele viu isso? Porque ele entrou num lugar além do que ele estava vivendo. Ele foi além de algo que ele estava vivendo. Deus tem algo além para nós. Eu quero insistir com vocês. Talvez você está correndo atrás da sua carreira, isso é muito bom, você tem que continuar. Talvez você está correndo atrás de algum benefício nesse mundo, você tem que continuar. Mas coloque em primeiro lugar na sua busca Deus, a presença de Deus. Para isso que nós somos salvos, irmãos. Você sabia por que você foi salvo? Sabe para quê, né? Para Ele. Para Ele. O seu destino é Ele. Você precisa voltar para a sua essência. Quem é a sua essência? Sabe quem é a sua essência, né? A Bíblia diz que foi soprado fôlego de vida nas narinas de Adão. Aquele fôlego de vida é uma partícula de Deus. Todo ser humano tem no seu espírito partículas de Deus. Sim ou não? Creem nisso? Ou nós explodimos? Não! Dentro de nós há algo que anseia por Deus, é um imã. Você já viu um imã? Dentro de você há algo que é atraído por Ele e Ele atrai. O problema é que muitas vezes entra alguém no meio que quer atrapalhar esse imã, se juntar. Mas se nós nos posicionarmos, se os nossos ias aí, mesmo que você fale, não tem nada disso. Temos, irmãos. Se nós deixarmos esse Uzia morrer, ou matarmos ele, como nós vamos ver agora para terminar, nós vamos ver coisas que não vimos ainda. Viver coisas que não vivemos ainda. Andar em lugares que não andamos ainda. Deus tem lugares espirituais para nós que nós não pisamos ainda. Minha esposa um dia disse para mim isso, a gente namorava, eu nunca mais esqueci. Você sabe onde é o lugar mais rico da terra? Não é o Vaticano e não é lá no Oriente Médio, naqueles prédios chiques. Sabe onde é? O cemitério. Sabe por quê? No cemitério estão os sonhos de Deus para a vida das pessoas que nunca elas viveram, nunca entraram. Elas se tornaram muitas coisas aqui na terra, porque é passageiro. Mas nunca entraram no propósito eterno de Deus para a vida delas. Ficaram lá mortas. Eu não quero, e o Senhor não quer, que nós morramos com os sonhos dele aqui. Há sonhos de Deus para você. Você pode cutucar o teu irmão, olhar no olho dele e falar: tem sonho de Deus para você, irmão.
Eu queria encerrar agora dizendo como a Bíblia nos mostra que Uzias perdeu o seu lugar naquela nação e como ele vai perder o lugar na nossa vida. Vamos continuar lá em 2 Crônicas 26. Nós vamos ler o verso 17 agora. Como nós podemos aniquilar Uzias na nossa vida? Primeiramente, precisamos do Espírito Santo para isso, totalmente. Vamos lá. 2 Crônicas 26, verso 17. Amém. Volta no 16, por favor, irmão, só para a gente pegar a continuação certinho. Mas havendo-se fortificado, nós já lemos e falamos disso, exaltou-se o seu coração para a sua glória, sua própria ruína. E cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Verso 17. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. 18. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgredistes, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Verso 19. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Verso 20. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa. E apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha seu cargo à casa do rei, julgando o povo da terra. Então, queridos, como nós vamos acabar com essas características de Uzias em nós? Né? Talvez você pense, não, eu não tenho isso. Então, se você lembrar de alguém que tem, você ouça e passa para essa pessoa. Né? Veja bem, a Bíblia diz que no capítulo 17, Uzias está lá queimando incenso no templo. O rei nunca poderia fazer isso. Quem fazia isso era o sacerdote. Agora tem duas simbologias para nós aqui. A primeira é templo. Quem é templo hoje? Nós somos templo. Por isso que Uzias gosta de entrar no... Fala, caiu a ficha agora, irmão? Outra coisa. Quem é sacerdote hoje? Quem? Nossa. A Bíblia diz que ele nos constituiu reis e sacerdotes. Então isso está falando da gente, queridos. Como Uzias foi aniquilado. A Bíblia diz que 80 sacerdotes corajosos. Por que corajosos? Olha os detalhes bíblicos. Por que corajosos? Ele era o rei, irmãos. O rei naquela época mandava prender, soltar, matar, viver. O rei era que fazia a lei. Ele era a lei. A Bíblia diz que esses sacerdotes que entraram lá para tirar Uzias eram corajosos porque eles correram risco de vida ou de morte, né? Eles podiam ter morrido. Uzias falou: o que vocês estão querendo? Eu sou o rei aqui, vocês tudo vão morrer. Mas a Bíblia diz que eles foram valentes e falaram: pode parar, Uzias. Isso não cabe a você, Uzias. Você é rei, isso cabe aos filhos de Arão, aos sacerdotes. Sabe o que isso diz a nós? Nós precisamos ser corajosos e dar um basta nisso. Eu e você, como sacerdotes, precisamos chegar nessas áreas de Uzias em nós e falar: chega, parou. Agora outra coisa, aonde Uzias estava mexendo? Onde que era? No incensário. O Salmo 141, 2 diz assim: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Apocalipse 8,4 diz: e a fumaça do incenso subiu como as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Quando a Bíblia fala de incenso, ela está falando de algo, de duas coisas: oração e adoração. Sabe onde Uzias gosta de entrar? Na sua vida de oração e na sua vida de adoração. Por quê? Ele contamina justamente aí. Ele fala o quê?
ore, mas ore pedindo a Deus para que Ele te dê alguma coisa. Adore, mas adore pedindo a Deus para que Ele faça alguma coisa por você. Se você adorá-lo, Ele vai fazer por você. Se você orar mais, Ele vai te abençoar. Pague o preço, ore. Aí depois você consegue, o que acontece com Uzias? Beleza, tudo resolvido, não precisa buscar mais. O foco é quem? Você. É muito sutil isso, irmãos. Uzias estava no incensário, no lugar onde a Bíblia fala de oração. Suba como incenso diante de ti as minhas orações. Quando eu e você oramos, nós precisamos orar, não para que Deus faça alguma coisa, resolva os nossos problemas e está tudo resolvido. Nós precisamos orar, em primeiro lugar, porque nós dependemos dEle, amamos a Ele, e se Ele fizer ou não fizer, porque Ele é soberano para saber o que é melhor, nós vamos continuar buscando Ele, porque Ele é mais importante do que qualquer coisa. O foco é esse. Uzias demonstra o interesse. Ele entra na área da oração, na área da adoração interesseira. Hoje a gente liga a televisão e vê muito isso, né? Lugares lotados de pessoas, lotados, abarrotados de pessoas, né? Vem aqui e faça isso que você conquistará aquilo. Vem aqui e faça isso que você terá aquilo. Vem aqui e faça isso. Sabe o que é isso, irmãos? Uma bolsa de valores gospel. É uma bolsa de investimento. Você investe aquilo ali, você vai ter o seu retorno. Quem está sendo Deus ali? A pessoa, não o soberano Deus. Ele é apenas um objeto para conseguir o que se quer. Deus não é nosso objeto. Deus não é meu e nem seu objeto. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o nosso Deus e o nosso Pai. Ele nos comprou. Nós precisamos dele. Nós precisamos abandonar as áreas de Uzias em nós. Não podemos buscar a Deus até ficarmos fortes, conquistarmos. Devemos buscar a Ele porque Ele é tudo que precisamos. Ele é o eu sou na nossa vida. Amém, queridos? Aqueles 80 sacerdotes corajosos representa o que nós precisamos ser corajosos. Corajosos para tirar os dias fora. Uma coisa interessante, eu vou acabar aqui. Uzias não morre rapidinho, tá, irmãos? Não existe uma unção assassina de Uzias, não existe. Ele morre devagar, a prestação. Ele vai morrendo aos poucos. A Bíblia diz que ele se indignou. E quando você se posicionar na sua vida, você vai perceber que vai haver uma guerra aí dentro de você. Você vai perceber. Ele vai se indignar, mas você tem que se posicionar e botar ele para fora. Nós agimos. Nós nos posicionamos e o Senhor nos ajuda a tirar ele fora. A Bíblia diz que saiu a lepra na testa dele e ele foi tirado fora. Perdeu o reinado, abandonou o trono e foi morrer lá fora depois. Eu e você precisamos nos posicionar. Se nós queremos ir além, se nós queremos, como diz os meus filhos, né, passar na fase do videogame, né? Só uma brincadeira, tá, irmãos? Se a gente quer adquirir um novo lugar em Deus, nós precisamos matar essas áreas de Uzias na nossa vida. Amém? Queria que você ficasse de pé, o pessoal da música, por favor. Vamos ficar de pé para dar a impressão que a gente já está terminando mesmo. E a gente está terminando mesmo. Eu queria que você colocasse diante do Senhor isso. Se você identificou na sua vida alguma área aí que você fala, tem Uzias aqui. O Uzias entrou no templo e está querendo mexer na minha área aqui de oração, na minha busca por Deus. O Uzias está tentando dominar essa área. Se você identificou isso, eu queria que você tivesse um tempo aí, você e Deus. Você colocar isso diante do Senhor. Dizer, Senhor, eu quero me ver livre disso aqui. Eu não quero buscar o Senhor por interesse. Eu quero ir além, porque o Senhor é a única fonte da minha vida. Porque o Senhor é o motivo da minha vida. O Senhor é aquilo que eu tenho de mais precioso e importante na minha vida. O Senhor não precisa fazer nada mais para mim te amar. Eu quero te amar pelo aquilo que o Senhor é. Isso já é suficiente para mim. Mas sabe, irmão, se você tiver essa posição, Deus vai derramar sobre você. Porque a Bíblia diz que Ele é um Pai galardoador de quem? Daqueles que o buscam. O buscam como Uzias buscou? O buscam por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. Feche os seus olhos. Se você quiser, ore aí onde você está, coloque diante do Senhor. Tenha um tempo de expor a sua vida.
Se você não conseguiu ver nada disso em você, peça ao Espírito Santo, mostra se há algo em mim. Como Davi disse, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Agora, se você identificou algo assim na sua vida, exponha isso diante de Deus. Seja corajoso nessa noite e exponha. Diga: Senhor, eu tenho sido interesseiro em buscar o Senhor nessa área, eu não quero ser mais. Eu quero saber que o Senhor é mais importante do que qualquer coisa que o Senhor possa fazer, ou que o Senhor já fez. Eu quero ter a consciência de que o Senhor é tudo o que eu preciso. Tudo o que eu preciso está em Ti. Espírito Santo, nós precisamos da Tua ajuda nessa hora. Tua palavra foi ministrada, Espírito Santo. Tu és aquele que nos convence, Tu és aquele que nos guia, nos orienta, nos corrige, nos ensina. Nós nos expomos nessa noite a Ti. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos mostre na nossa vida pessoal aquilo que nós podemos ser de Uzias em nós, aquelas marcas em nós que muitas vezes buscam a Ti por interesse, buscam o Senhor por interesse. Nós queremos ir além disso, nós queremos deixar essas coisas para trás, Senhor. Nós queremos abandonar esse tipo de coisa, queremos focar os nossos olhos no Senhor, como Davi, como Moisés. Nós queremos ir além do que temos vivido, queremos ir além do que temos provado, queremos Te conhecer, como lemos aqui no início. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Queremos abrir a porta do nosso coração, porque está escrito que o Senhor está à porta e bate. Nós não queremos deixar a porta do nosso coração fechada para Ti. Nós queremos abrir o nosso coração e respondermos ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor também busca um relacionamento mais íntimo conosco. Há um nível maior de intimidade com o Senhor que nós precisamos entrar. Há um nível maior de intimidade com o Senhor que o Senhor tem disponível para nós. Há um banquete, Senhor, uma mesa posta para nós, no lugar ainda que nós não sabemos, mas o Senhor tem preparado para cada um de nós. Desperta fome e sede no nosso coração, no nosso espírito por Ti, pela Tua presença, não por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é. O Senhor é, o Senhor é, o Senhor é. Nós Te pedimos isso, Senhor. Nós Te pedimos isso, Senhor. Queremos ir além do que temos vivido. Oh, Espírito Santo de Deus, tem o seu tempo, você, Deus, tem o seu tempo de se expor à presença dEle. Tem o teu tempo de se expor ao Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, nos conduza, nos guie toda a verdade. Espírito Santo, leva-nos além, leva-nos além, leva-nos além, leva-nos além, leva-nos além, leva-nos além, leva-nos além do que nós pensamos, do que achamos, do que já vivemos, do que já entendemos. Eu sei que tem mais, Senhor, tem mais, tem mais, tem mais para nós. Dá-nos fome, dá-nos sede, porque o pão nós já temos, a água temos, o pão da Tua presença nós já temos, a água viva nós já temos. Precisamos de mais fome, de mais sede por Ti. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, em espírito, lance ao Senhor.